Carlos Almeida era um homem profundamente devotado à sua família. O desaparecimento de sua amada filha Luísa abalou seu mundo por completo. Durante 5 longos anos, ele a procurou incansavelmente, rejeitando a ideia de que ela estava perdida para sempre. Amigos, parentes e até a polícia sugeriram que ele considerasse seguir em frente. Mas para Carlos, abandonar a esperança era impensável. O que ele não sabia era que a verdade estava muito mais próxima do que ele jamais imaginou, escondida dentro de sua própria família. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. A relação entre Carlos e Marlene, sua sogra, sempre foi cordial, mas distante. Após a morte de sua esposa, o contato entre eles se limitou a conversas ocasionais e trocas de formalidades. Contudo, impulsionado por uma necessidade de reconectar-se, Carlos decidiu, em um dia de outono, visitá-la. Marlene o recebeu calorosamente e, enquanto o conduzia pela casa repleta de memórias, ele notou algo que chamou sua atenção. Uma fotografia desconhecida de uma jovem que lembrava muito Luísa, especialmente pelos olhos, que o assombraram por anos em seus sonhos. «Quem é essa?», perguntou Carlos com a voz tremendo de esperança e medo. Marlene suspirou, seu silêncio carregado de tristeza, mas a verdade que ela escondia exigiria envolver novamente as autoridades. Carlos havia crescido em uma comunidade muito unida, onde o conceito de família era sagrado. Seu sonho sempre foi ter uma família amorosa, assim como a que ele teve na infância. Foi na faculdade que ele conheceu Helena, uma jovem cheia de empatia, com quem compartilhou esse ideal de harmonia familiar. O relacionamento deles floresceu e logo se casaram em uma cerimônia emocionante que marcou o início de uma vida juntos. Pouco tempo depois, o casal foi agraciado com a notícia de que seriam pais de uma menina. O nascimento de Luísa foi o ponto alto da vida de Carlos e Helena. Eles se dedicaram completamente à criação da filha, garantindo-lhe um ambiente seguro e cheio de amor. A felicidade parecia imbatível, mas quando Luísa completou 17 anos, a vida deles foi devastada pela descoberta de que Helena estava com uma doença terminal. O diagnóstico foi brutal e a doença avançou rapidamente. Carlos, antes firme e confiável, foi consumido pela dor. Em vez de ser um apoio para sua família, ele se refugiou no álcool, o que o afastou emocionalmente de Luísa. Com o tempo, a estrutura familiar se desfez e o relacionamento entre pai e filha ficou tenso. Quando Helena faleceu, Carlos ficou imerso em arrependimento e tristeza, incapaz de lidar com o luto. A conexão com Luísa, já frágil, quebrou completamente e 1 ano após a morte da mãe, Luísa desapareceu. O desaparecimento de sua filha foi o golpe final para Carlos, que já lutava contra seus próprios demônios. Ele se recusava a aceitar a ideia de que Luísa estivesse perdida para sempre. Guiado pela culpa e pelo amor inabalável, ele iniciou uma busca incansável. Notificou a polícia, espalhou cartazes pela cidade, interrogou amigos e vizinhos e criou páginas nas redes sociais dedicadas à busca por sua filha. Porém, no primeiro ano, não houve avanços significativos. Carlos não descansava. Sua vida girava em torno da busca por Luísa. Ele se envolveu com grupos de apoio para pais de crianças desaparecidas, o que lhe oferecia algum conforto e dicas práticas de como prosseguir com sua busca. No entanto, o impacto em sua saúde mental e física era evidente. A dor pela perda de Helena, intensificada pela ausência de Luísa, assombrava cada aspecto de sua vida. Por volta do 2º ano do desaparecimento de Luísa, Marlene foi morar com Carlos. Elas sempre foram um apoio importante para a família, especialmente por seu profundo amor por Luísa. Sua presença trouxe uma certa estabilidade para a vida caótica de Carlos, e ela assumiu muitas das responsabilidades domésticas, permitindo que ele se concentrasse exclusivamente em encontrar sua filha. Contudo, à medida que o tempo passava, Carlos começou a notar comportamentos estranhos em Marlene. Ela sempre fora uma pessoa reservada, mas agora parecia ainda mais distante.
Ele a viu fazendo telefonemas secretos e saindo de casa em horários inusitados, sem dar explicações. Quando ele a confrontou, Marlene atribuiu seu comportamento à dor da perda, tanto da filha quanto da neta, e Carlos tentou deixar suas preocupações de lado, mas não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. A busca por Luísa continuava. Carlos seguia qualquer pista, por mais tênue que fosse. Ele viajou para cidades e estados vizinhos, sempre com a esperança de que alguém tivesse visto sua filha. Ele trabalhou lado a lado com detetives particulares e a polícia, embora o comprometimento deles não fosse tão intenso quanto o dele. Durante esses anos, a relação entre Carlos e Marlene se tornou cada vez mais tensa, com ele questionando suas intenções e até sua sinceridade. A atmosfera na casa tornou-se carregada de tensão, e Carlos não tinha provas concretas para sustentar suas suspeitas. No 5º ano do desaparecimento de Luísa, Carlos recebeu uma ligação de uma mulher que dizia ter visto uma jovem muito parecida com sua filha em uma cidade distante. A mulher descreveu a garota trabalhando em um café, e a semelhança com Luísa foi suficiente para acender novamente a esperança em Carlos. Ele entrou em contato com as autoridades e partiu imediatamente para a cidade. A viagem foi cheia de expectativa, seu coração acelerado pela possibilidade de finalmente encontrar sua filha. No entanto, ao chegar ao local e acompanhar a polícia até o café, a jovem que a mulher havia descrito não era Luísa. Era, na verdade, outra adolescente desaparecida, de outra região. A decepção foi esmagadora, mas Carlos encontrou algum consolo ao pensar que talvez outra família fosse se reunir com sua filha perdida. Ainda assim, ele não podia desistir. Mesmo sem saber qual seria o próximo passo, Carlos decidiu que estava na hora de visitar Marlene novamente. Ele sentiu que algo não estava certo e talvez, com o tempo passado, ele pudesse reconstruir a relação com a sogra e descobrir alguma nova informação. Decidido, ele dirigiu até a casa de Marlene, uma casa que ele evitava havia meses, desde o último encontro amargo. Estacionado na frente da casa, Carlos foi invadido por uma onda de pensamentos. Tinha sido quase meio ano desde que ele e Marlene haviam discutido. Apesar das tensões, ele sabia que eles compartilhavam uma dor em comum, a perda de Helena e de Luísa. Respirando fundo, Carlos bateu a porta, sendo recebido por uma Marlene surpresa, mas com um olhar de esperança cautelosa. "Quanto tempo, Carlos?" ela disse, abrindo caminho para que ele entrasse. "Sim, achei que era hora de termos uma conversa", respondeu ele, esforçando-se para sorrir. Marlene concordou e o conduziu até a sala de estar, onde o ambiente familiar e o aroma de lavanda, o favorito de Helena, o envolveram. Ela se ofereceu para fazer chá e Carlos aceitou. Enquanto Marlene estava na cozinha, Carlos olhou ao redor da sala, seus olhos atraídos para o mesmo conjunto de fotos que ele já conhecia tão bem. As lembranças felizes da vida com Helena e Luísa estavam todas ali, emolduradas no manto da lareira. Mas algo chamou sua atenção, uma fotografia parcialmente escondida atrás das outras. Era Luísa, mas algo estava diferente. A foto mostrava Luísa vestida com roupas que Carlos não reconhecia, e o cenário de fundo também era estranho. Pegando o quadro com cuidado, ele olhou a data no verso e sentiu o coração disparar. A data era posterior ao desaparecimento de Luísa. O que aquilo significava? Por que Marlene nunca mencionou essa foto? No momento em que Marlene retornou com o chá, Carlos já havia devolvido a foto ao seu lugar, mas sua mente estava em completo caos. Ela entregou-lhe uma xícara e comentou suavemente sobre como era bom tê-lo ali novamente. Eles começaram a conversar sobre Helena e Luísa, relembrando os momentos felizes. Contudo, a descoberta daquela foto continuava a perturbar Carlos. Ele precisava descobrir a verdade, mas sabia que confrontar Marlene de imediato poderia arruinar qualquer chance de conseguir respostas. Decidiu então esperar e reunir mais informações antes de pressioná-la. Após uma breve despedida, Carlos foi direto à delegacia da cidade, decidido a compartilhar sua descoberta com o detetive Brandão, que vinha acompanhando o caso de Luísa desde o início. Brandão conhecia Carlos bem, e ao vê-lo entrar, o detetive imediatamente notou que algo havia mudado.
Qual é o motivo da visita hoje, Carlos? Perguntou Brandão com uma expressão séria. Eu encontrei algo, uma pista que pode ser a chave para resolver o caso, disse Carlos, explicando sobre a foto de Luísa, o cenário desconhecido e a data incrivelmente recente. Brandão ouviu com atenção, o rosto ficando cada vez mais tenso. Você pode confirmar que a data é correta? Ele perguntou. Eu não sei por que Marlene tem essa foto, ou porque ela nunca me contou sobre isso, mas sim, a data é de depois que Luísa desapareceu. Carlos respondeu com determinação. Brandão assentiu, concordando que a descoberta era importante. Eles decidiram agir com cautela. Se a foto fosse autêntica, isso poderia significar que Luísa ainda estava viva. Elaboraram um plano para investigar discretamente a casa de Marlene, buscando mais evidências. Carlos deveria manter sua relação com a sogra aparentemente normal, sem levantar suspeitas. Os 2 dias seguintes foram torturantes para Carlos, que teve que fingir que tudo estava normal enquanto a polícia preparava um mandado para a busca. Quando finalmente a autorização foi concedida, a equipe de policiais chegou à casa de Marlene ao amanhecer. Carlos estava presente, e sua presença ajudou a acalmar Marlene, que ficou visivelmente angustiada com a situação. Durante a busca, a polícia encontrou a fotografia exatamente onde Carlos havia descrito. Brandão analisou a imagem cuidadosamente, confirmando a autenticidade da data. Precisamos conversar com Marlene, disse ele. Carlos e Brandão iniciaram o interrogatório, mas Marlene parecia confusa e nervosa. Quando foi questionada sobre a foto, ela negou saber qualquer coisa sobre ela. Eu juro que nunca vi essa foto antes, disse ela com lágrimas nos olhos. Carlos queria acreditar nela, mas suas suspeitas continuavam. Ele suplicou para que ela dissesse a verdade. Marlene, por favor, se você sabe de algo, eu preciso saber. A descoberta de Luísa é o que importa agora. Envolta em lágrimas, Marlene afirmou que faria qualquer coisa para encontrar a neta, mas continuava insistindo que não tinha conhecimento da origem da fotografia. A polícia decidiu analisar a foto em busca de impressões digitais ou qualquer outra pista que pudesse revelar como ela apareceu ali. Carlos saiu da casa mais confuso do que nunca. A foto era um sinal de esperança, mas também desencadeava novas dúvidas e medos. Apesar de tudo, sua determinação de encontrar Luísa havia se renovado. Ele estava disposto a seguir qualquer pista até o fim, independentemente das consequências. Nos dias seguintes à descoberta da fotografia, Carlos foi consumido por um misto de esperança e incerteza. A cada momento ele se perguntava sobre a origem daquela imagem e o que mais poderia estar escondido por trás da fachada de Marlene. A polícia continuou com as investigações, mas os resultados demoravam a chegar, aumentando ainda mais a angústia de Carlos. Foi então que, de repente, ele recebeu um telefonema que poderia mudar tudo. Era o detetive Brandão. Carlos, Marlene quer falar com você. Ela insistiu que só vai contar o que sabe na sua presença. Ela diz que é a única maneira de proteger Luísa. O coração de Carlos disparou. O que Marlene poderia revelar que exigisse tanta cautela? Apesar do nervosismo, ele sentiu uma leve faísca de esperança. Talvez finalmente estivesse perto da verdade. Eles combinaram de se encontrar na delegacia, em uma sala isolada, onde poderiam conversar sem interrupções. Carlos chegou cedo, seu corpo tenso de expectativa. Quando Marlene entrou, escoltada por um policial, parecia abatida e assustada. Seus olhos encontraram os de Carlos, refletindo a mesma tristeza e exaustão que ele carregava. Carlos! Ela começou com a voz trêmula. Me dói estarmos aqui. Eu nunca quis esconder nada de você. Então por quê? Perguntou Carlos com a voz embargada pela emoção. Por que guardou aquela foto, Marlene? Marlene respirou fundo e as lágrimas começaram a rolar por seu rosto. Porque eu queria proteger Luísa e, de certa forma, proteger você também. Carlos apertou os punhos tentando manter a calma. Proteger de quê, Marlene? Eu preciso saber o que aconteceu com minha filha. Ela fez uma pausa, reunindo forças para falar. Depois que Helena morreu, você se perdeu, Carlos. Você estava afundado em sua dor e Luísa estava tão perdida quanto você. Ela estava com medo, sozinha, e não sabia como lidar com tudo aquilo.
Então, ela veio para mim. Naquele momento, eu pensei que era o melhor. Achei que você não conseguiria lidar com a verdade, com o que ela precisava fazer para se curar. Carlos ficou em silêncio, processando as palavras de Marlene. Ela veio para você? Ele murmurou. Todo esse tempo, ela estava com você? Marlene assentiu, as lágrimas fluindo sem controle. Sim, Carlos, ela ficou comigo. Mas ela estava tão envergonhada de ter saído daquela maneira, tão preocupada com o que você pensaria. Ela me implorou para não dizer nada. Ela precisava de tempo, tempo para se encontrar, para entender o que estava acontecendo dentro dela. O choque tomou conta de Carlos. Ele havia passado anos buscando por sua filha, imaginando todos os cenários possíveis para seu desaparecimento, e agora descobria que ela nunca esteve tão longe. Por que você não me contou? Por que você a deixou ficar escondida? Porque você estava destruído, respondeu Marlene com a voz cheia de dor. Eu tinha medo de que, se soubesse, você não a perdoaria. E Luísa também estava com medo. Ela queria voltar, mas não sabia como. Com o passar do tempo, a situação ficou mais complicada. Eu achei que ela voltaria quando estivesse pronta, mas o tempo foi passando e ela foi ficando cada vez mais assustada de como seria esse retorno. As palavras de Marlene perfuraram o coração de Carlos. Ele sentiu uma mistura de alívio por saber que Luísa estava viva e segura, mas também uma imensa tristeza por todos os anos perdidos. E agora? Perguntou ele a voz fraca. Onde ela está? Ela está pronta para te ver, disse Marlene enxugando as lágrimas. Ela quer voltar para sua vida, Carlos. Ela só precisava de coragem. E agora, depois de todos esses anos, acho que está pronta. O reencontro entre Carlos e Luísa aconteceu em uma tarde silenciosa. Quando ele chegou à pequena casa onde Luísa estava, seu coração disparou. Ao abrir a porta, ele viu sua filha pela primeira vez em 5 anos. Ela estava mais madura, mas seus olhos, aqueles que ele sonhara tantas vezes, ainda eram os mesmos. Sem palavras, eles se abraçaram fortemente, permitindo que as lágrimas dissessem tudo o que as palavras não podiam. No abraço, ambos sentiram o peso dos anos de separação e o alívio de estarem juntos novamente. Era o início de uma nova jornada, um reencontro que traria esperança e cura. Você teria a mesma paciência e determinação de Carlos em busca de Luísa? O que você faria se estivesse no lugar de Marlene? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.